Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4. Durante esse ano nós vamos ministrar sobre Neemias. Esse ano vai ser muitas palavras em cima desse processo. Neemias foi quem reconstruiu os muros de Jerusalém. Quando os muros estavam derrubados, os muros estavam caídos, os muros tinham brechas. E ele reconstruiu os muros sozinho? Não, com muitas pessoas. Todos reconstruíram o muro. Sabem quantos dias, irmão? 52 dias. Eles reconstruíram os muros e as 12 portas de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram no exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer ao teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Versículo 3. Por isso, enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Até aqui, nós oramos pelos nossos irmãos, mas nós vamos orar agora pela palavra, amém? Senhor, fale conosco, papai querido, através do que o Senhor quer revelar, o que o Senhor revelou no meu coração. Senhor, que não seja eu ministrando a Tua palavra, mas seja a voz do Espírito Santo falando à Tua igreja, papai. Em nome de Jesus, Pai, fale com a nossa alma, que nós possamos sair daqui melhores, entendendo a Tua palavra, alimentados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Agora são 10 horas e 26 minutos. Irmãos, o livro de Neemias tem 13 capítulos, 406 versículos. Encontramos nesse livro princípios importantíssimos e atuais para os dias de hoje, para a liderança de hoje. A gente encontra nesse livro aqui visão, a gente encontra nesse livro planejamento, a gente encontra nesse livro motivação, a gente encontra nesse livro empreendimento, prudência, capacidade de decisão, oração. A gente encontra nesse livro alguém que está disposto a servir.
Neemias, irmão, ele não era profeta. Neemias, ele não era sacerdote. Neemias, ele não era escriba. Neemias era uma pessoa, podemos dizer, improvável. Neemias não nasceu em Jerusalém. Não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu provavelmente na Babilônia. E você vai observar, a gente volta um pouquinho no tempo, aonde Neemias está e aonde ele vai retornar. Por que que isso acontece? Nós observamos, irmãos, que com a divisão do reino de Israel, através do filho do rei Salomão, o reino era Israel uniforme. Um reino muito grande, um reino que Davi conquistou, passou para Salomão, Salomão ampliou o reino, cuidou. Quando o filho de Salomão assume, o reino é dividido em Israel do norte, e aqui em Israel do norte fica 10 tribos para cima, e para baixo ficam 2 tribos. As tribos que ficam embaixo é chamado de Judá e Benjamim. Só que praticamente a tribo de Benjamim ela foi aniquilada. Só sobrou Judá. Por isso o reino do sul é chamado o reino de Judá. E como você observa é o seguinte, as 10 tribos que ficou em Israel do norte, ou chamada também Israel, elas são levadas em cativo para a Síria. Eles são levados em cativeiro para a Síria antes de Judá ser levado em cativeiro para a Babilônia. Mas até ele ser levado, eles misturam, rei Acabe, vários reis fizeram o que era mal diante do Senhor. Eles estiveram ali naquele lugar de Israel do norte, onde a Samaria era a capital desse reino. Eles fizeram uma mistura entre os povos, adoração a outros deuses, idolatria, e foi aniquilado. Eles foram levados em cativo. Muito bem, sobra o reino de Judá. O reino de Judá, irmãos, começa a fazer o que não era bom aos olhos do Senhor. E conforme vai acontecendo, Jeremias profetiza nesse momento, Isaías profetiza nesse momento e fala: arrependam-se. Arrependam, porque senão o Senhor vai levar esse povo, vai levar vocês em cativo. Abre para nós em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Jeremias 29, 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, só pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então vocês me buscarão e me acharão, quando me buscar de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, e eu os congregarei de todas as nações e todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu mandei para o exílio. O Senhor está usando Jeremias e falando antes do exílio, está falando: eu vou trazer vocês de volta, e vai demorar 70 anos. E o Senhor falou: e o meu pensamento é de paz. Mas eles estão indo para o exílio, mas o meu pensamento é de paz. Mas eu estou passando a prova, mas o meu pensamento é de paz. Eu estou te colocando no deserto, mas eu vou cuidar. Eu estou te colocando no vale, mas eu vou cuidar. Eu estou te colocando você debaixo de uma jurisdição, debaixo de alguém, mas eu estou sobre todo. Eu estou sobre esse alguém, eu estou sobre a justiça, eu estou sobre tudo o que você tem, os seus olhos alcançam. Eu estou no comando de todas as coisas. Então, irmãos, esse povo é levado em cativo, só que passa os 70 anos. A Babilônia tinha um projeto. Que projeto é esse? Trazer todo o povo e fazer o povo cativo. Ou seja, eles estavam atrás de pessoas para tornar eles escravos. Já a potência da Pérsia, o povo Medo-Pérsia, eles eram diferentes. Como que era
a anistia deles? A anistia deles não era trazer o povo e prender o povo como cativo e fazer o povo trabalhar na terra da Babilônia, onde fosse a Pérsia e tal. Não, a ideia dele é o seguinte: deixa o povo voltar. A gente mantém eles como cativo na terra deles. Eles vão produzir na terra deles e nós vamos colher todos os impostos e eles vão estar sobre o nosso comando. Então a Pérsia ela tinha uma visão diferente sobre isso. Então começa que o rei Ciro começa a liberar o povo. Começa a primeira vinda. Então o retorno a Jerusalém ela se dá em 3 momentos. O primeiro momento ele vem com Zorobabel. Você vai olhar que o livro de Esdras, ele é antes do de Neemias, só que Esdras está com Neemias. Esdras vai contar a história de Zorobabel, mas Esdras está com Neemias. Vamos observar, olha que interessante. Abre para nós em Esdras capítulo 4, versículo 1 a 3. Esdras 4, 1 a 3 diz assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor. Quem é esses que estão reconstruindo o templo? É a primeira vinda. O rei Ciro libera Zorobabel liderando um povo. E esse povo começa a reconstruir o templo. Eles estão construindo o templo, Zorobabel. A primeira leva é sobre a liderança de Zorobabel. A segunda leva é sobre a liderança de Esdras, para ensinar a lei. Um reconstrói o templo, um ensina a lei, e aí a terceira leva de pessoas que estão vindo é com Neemias, para reconstruir os muros e as portas. Amém? São 3, Zorobabel, Esdras e Neemias. Então vamos voltar para Esdras capítulo 4, versículo 1. Quando os adversários de Judá, quem é os adversários de Judá? Quem estava naquela terra? Quem estava naquele ambiente? Esses são adversários de Judá. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram o seguinte: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Espera aí, quem é esse povo que está lá, que é adversário de Judá? É um povo que o rei da Síria mandou. Então não é o povo de Deus que ficou dividido em Israel, mas que serviu a outros deuses e foi exilado. Não, é os assírios. Eles foram mandados pelos reis para estar lá. Então eles não têm descendência de Jacó e de Israel, de nenhuma tribo dos filhos de Jacó. É um povo assírio. Vamos lá, então presta atenção. Que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes da família de Israel responderam assim: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. 2 Reis 17, 24 diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Consegue entender agora que raiva é essa que o judeu tem do samaritano? Consegue perceber? Porque há muito tempo nós pensávamos que o samaritano era um povo de Deus e nunca foi. Quem habitava em Samaria na época ali de Acabe, aquela época eles eram de sangue das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, porém eles decidiram não servir a Deus e foram aniquilados e levados em exílio, e provavelmente foi um juízo de Deus.
Mas quando retorna, não são eles. É um povo que não serve a Deus. É um povo que está mentindo. Vamos observar. 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Presta atenção. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Então esse povo que está em Samaria, que está nessas regiões ali, ele é um povo que, você serve o seu Deus? Não, vou lá no seu culto. Aí ele vem aqui, está aqui com a gente, ele adora tal, mas quando ele sai, ele continua servindo os seus deuses, servindo outros deuses. Eu quero que você entenda o contexto, eu não vou ministrar Neemias todo, eu quero que você entenda o contexto, aonde nós estamos chegando. Abre para nós em Esdras, capítulo 4, versículo 11, e vamos continuar. No começo do capítulo 4, eu falei que o povo chegou até Zorobabel e pediu para ajudar. Ele vai continuar. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Sabe o que esse povo fez? Eles não vieram da Síria, mandado pelo rei? Eles pegaram e escreveram uma carta. Eles escreveram uma carta e mandou para o rei Artaxerxes. Olha o que ele escreveu na carta. Ao rei Artaxerxes dos seus servos, os homens deste lado do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí e vieram a Jerusalém, eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao senhor, rei Artaxerxes. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei. Aí chega essa carta para o rei. O rei lê a carta. E o rei, versículo 17. Vamos para o 21. Depois você lê. Versículo 21 diz assim: agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com a autorização minha. Então aqui o rei recebe a carta, cai na lábia deles, e ele manda uma carta para Zorobabel: para tudo. Porque eu olhei nos livros, nos crônicas, nas histórias, e eu percebi que vocês são um reino muito forte, e que ninguém pode contra vocês. E se vocês crescer, nós não vamos conseguir dominar vocês, então para tudo. E eles retornam. Então o templo, a cidade e o povo estavam debaixo de grande miséria. Nesse tempo, irmão, Neemias está onde? Quem era Neemias? Ele estava numa fortaleza, numa cidade chamada Suzã. E essa fortaleza Suzã era uma fortaleza do rei da Pérsia. Uma fortaleza do rei da Pérsia. E aí, irmãos, era uma casa de inverno, onde os reis iriam para lá quando estava muito frio. É uma fortaleza. E Neemias está, sabe a qual distância que ele está de Jerusalém? 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. A Babilônia levava os cativos e arrancavam das suas cidades, e os persas mandavam de volta, quando não tinha problema, quando eles entendiam. Neemias, ele não nasce em Jerusalém, mas Neemias é diferente, porque ele tem essência. Neemias tinha sangue do povo de Deus, e Neemias tinha temor ao Senhor. Em Neemias capítulo 1, versículo 2, ele vai receber a visita de um homem chamado Hanani. Põe para nós, Paulo César, Neemias 1, 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, então lhes perguntei a respeito do judeu. Ele faz pergunta
para esse Hanani. Coloca Neemias 7:2. Ele está repetindo novamente, capítulo 7, versículo 2, diz assim: eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então aqui ele está falando, tanto no capítulo 1, versículo 2, que Hanani era um dos meus irmãos, e no capítulo 7, versículo 2, ele está falando, e eu nomeei Hanani, meu irmão. Aí nós não sabemos se Hanani, ou Hanani, ele era irmão sanguíneo, ou se ele era irmão de tribo. Eles chamavam às vezes, meu irmão, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Qual é o significado do nome de Neemias? O significado do nome de Neemias é confortador, dado por Deus, ou aquele que consola. Por causa da sua integridade, por causa da sua capacidade, da sua lealdade, ele ocupou um cargo de altíssimo respeito e confiança. Vamos lá, irmão, só para você entender, copeiro não era mordomo. Porque para ser copeiro do rei, não é só para arrumar as coisas dele, não é só para arrumar a roupa dele. O copeiro era alguém que estava próximo demais do rei. E que se o copeiro não fosse de confiança, o rei poderia morrer envenenado. Um dos maiores medos que os reis tinham era morrer envenenado. Então o copeiro tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Não era só um empregado comum. E para você ganhar a confiança de um rei que você não é da linhagem dele, que ele sabe que você não serve ao mesmo Deus que ele, que você é separado, escolhido de Deus, e que você está próximo de um rei para servir esse rei, e ele entender que você é confiável. Irmãos, esse homem é íntegro, esse homem é reto, esse homem é leal a esse rei Artaxerxes, que está em Suzã. Ele é de grande confiança. E pelo grande temor que esse rei tinha, então escolhia uma pessoa de muita confiança. Observa, ele provava o vinho do rei, cuidava dos aposentos do rei, ele supervisionava toda a alimentação do palácio, e antes de o rei ingerir qualquer bebida, ele tomava primeiro. Esse homem é um homem de muita confiança. Então você vai observar que isso provava que nenhuma traição ia acontecer com o rei. Por quê? Porque primeiro ele servia, ele tomava a frente, ele estava cuidando do rei. E o título de copeiro, ele não significa que ele era mordomo, então, só para você entender. Significa que ele era um homem de muita confiança do rei. E Neemias capítulo 1 vai falar que as palavras de Neemias, filho de Acalia, no mês de Quisleu. Põe aí para nós, Paulo César. Mês de Quisleu. Que mês é esse? Entre novembro e dezembro. Entre novembro e dezembro. Nós estamos nesse tempo. E as notícias que chegaram para ele, quais foram as notícias? Versículo 2. As notícias não são boas. As notícias que chegaram são notícias tristes. Mas eu quero dizer para você, as notícias podem ser tristes, mas a agenda de Deus, ela logo vai vir. Fica na agenda de Deus, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós. Não é porque você hoje está num lugar que não é para você estar, num lugar que não é o que Deus quer, num lugar que não é aquele momento, mas Deus te colocou ali por um propósito. E o propósito que Deus te coloca em alguns ambientes é para dar direcionamento a uma multidão, talvez, em nome de Jesus. Então no versículo 3, observa, e eles me responderam. Por quê? Ele pergunta para o irmão dele, como que está lá as coisas? O irmão dele fala, olha o que o irmão dele fala. Os restantes que ficaram lá, que sobreviveu ao exílio, e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Irmãos, tem 4 informações.
A primeira informação que eu consigo trazer para os irmãos é que os muros estão derrubados. E uma cidade sem muro ou sem proteção, ela é uma cidade que não tem segurança. E aí nós trazemos para a nossa vida uma cidade sem muro, com brechas, ou com os muros caídos, nós estamos suscetíveis ao ataque do inimigo. Quando eu não restauro e não tapo as brechas do meu muro, o que acontece? O inimigo te atinge. O inimigo ele pode te atingir em qualquer área da sua vida. Por quê? Porque você precisa estar protegido, amém? Então, muros caídos significa insegurança, falta de proteção. A segunda informação é que as portas estão queimadas. E porta em Jerusalém, ou naquele tempo, significava lugar de juízo. A justiça acontecia nas portas. Todas as portas tinham um juiz, que deixava alguém entrar ou liberava a saída, sempre tinha um juiz para julgar alguma causa. Teve um problema aqui entre esses dois, eles chegavam até a porta. Na porta tinha o juiz julgava esta causa. Então era como se fosse o tribunal, e quando nós temos as portas queimadas, significa que a gente estava vivendo injustiça. Porta queimada, símbolo de injustiça. E ele também vai falar sobre a pobreza, sobre a miséria de um povo. E também fala da humilhação e ao desprezo. O desprezo de todos que passavam ali, desprezava aquele povo. Não é vocês que era chamado povo de Deus? Cadê o Deus de vocês? Deus abandonou vocês. Você está vivendo isso aí porque o Deus que você serve, ele não tem poder para curar, não tem poder para salvar, não tem poder para libertar. Então eles estavam vivendo um momento de desprezo. 4 coisas estavam acontecendo: sem proteção, vivendo injustiça, vivendo na pobreza e sendo desprezado. Sem esperança nenhuma. Versículo 4. O versículo 4 diz assim: quando ouvi estas palavras, o que Neemias fez? Neemias estava comendo na mesa do rei, sim ou não? Estava na mesa do rei, ele comia o de bem, o de melhor, vivia em um palácio, em Suzã, numa fortaleza. Tinha que mexer com qualquer coisa? Tinha que pegar e sair de lá e construir muro? Tinha que pôr mão em tijolo? Tinha que pregar o evangelho na rua? Tinha que bater na vizinha e falar, irmão, vamos para a igreja? Tinha que pôr a mão no arado? Tinha que fazer alguma coisa? Estava no bem bom. Ele não está na miséria, ele não está na pobreza. Ele está num lugar alto, ele está num lugar de respeito. Ele conquistou isso com a integridade, com a vida dele. Ele foi um homem justo tal, e está na mesa do rei. Mas não, sabe o que ele ouve? E ele fica sensível ao que a igreja está passando. Ele fica sensível ao que o outro está sentindo. Para mim está tudo bem, irmão, mas eu não consigo olhar para o pastor Mateus e me sensibilizar com a situação dele. Eu não consigo olhar para o Marcos e me sensibilizar com a situação dele. Eu só tenho um olhar de julgamento. Eu só quero destruir as pessoas. Eu não estou nem aí para o problema do vizinho. Se na minha vida está tudo bem, está tudo bem. Não, irmão, nós somos um povo. Nós não somos uma pessoa, nós somos um povo. Ei, irmão, eu podia cear ontem? Não, eu preciso esperar no primeiro domingo, porque eu preciso cear com você, aleluia. Nós vamos sentar na mesa junto, assim como todos aqui. Algum pastor pregou aqui e falou que todos nós somos filhos de Deus. No céu não tem hierarquia. Você é filho, eu sou filho, Ele é o nosso Pai. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E todos nós vamos sentar com Jesus no trono dEle, aleluia. Vamos governar a terra, aleluia. É a palavra do Senhor. Então observe, irmão, ele não está sendo egoísta. Olha o versículo: quando eu ouvi as palavras, essas palavras me machucou. Quando eu ouvi, eu me sentei, eu chorei, e não foi um choro falso, porque doeu em mim. Eu me lamentei por alguns dias. E eu fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Observa esse versículo, porque esse versículo vai apontar muito para a nossa igreja. A partir de agora, nós vamos nos posicionar. Foram 21 dias de oração, não foi? Nós vamos aumentar a carga.
Ah, pastor, o senhor está falando que não vai fazer culto aqui todo dia? Não. É eu e você, com compromisso com o Senhor, na sua casa, você vai orar todos os dias, para que o Senhor possa restaurar a presença dEle, o mover dEle, a graça dEle, as maravilhas dEle. A gente possa ver a mão de Deus nesse ambiente, aleluia. Amém? Então, irmãos, quando nós olhamos antes, é tempo de sentir o que Deus sente. É tempo de olhar para as ruínas. É tempo de olhar os muros da família que está derrubado. Os muros da nossa vida espiritual que está derrubado. Talvez nós estamos aqui, mas a família está derrubada. Talvez nós estamos aqui, mas a nossa vida espiritual, nós não temos tempo com o Senhor. O muro está derrubado. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, muro derrubado. Eu não tenho vontade de orar, muro derrubado. Eu não tenho vontade de ir para a igreja, muro derrubado. Eu não tenho vontade de sair do meu quarto, muro derrubado. Eu não tenho força, muro derrubado. Quer construir, então se posiciona. Pastor, estou na igreja, irmão, mas tem uma área que está com o muro derrubado e o Espírito Santo está falando, eu preciso que você se posicione, porque eu vou custear esse muro para você. Eu só preciso que você levanta daí, levanta do comodismo, começa a posicionar, começa a marchar, porque eu vou colocar na sua mão a provisão e a habilitação para você fazer algo grande esse ano. Algo grande esse ano, aleluia. Irmãos, antes de Deus levantar Neemias para reconstruir os muros, Deus reconstrói o coração de Neemias, aleluia. Deus está trabalhando no coração dele, Deus está moendo o coração dele, ele está angustiado, ele está muito angustiado, ele está chorando, ele está orando, ele está jejuando. O problema é dele, irmão, não é dele, é do povo, mas nós estamos angustiados. O problema não é meu, mas eu estou angustiado, então nós vamos nos posicionar, irmão. Eu olho por aqui, irmão, tem gente que está voando, tem gente que veio correndo para esse culto, tem gente que veio andando, mas tem gente que veio arrastado, tem gente que veio trazido em uma cama. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor vai fazer milagre hoje, o Senhor vai mudar a sua vida hoje, o Senhor vai pôr fé em você hoje, o Senhor vai construir o muro hoje, o Senhor vai restabelecer as fronteiras hoje na sua vida, aleluia. Aonde você não entrava, você vai entrar, aonde Deus te colocar, você vai subir, e quando você subir, o Senhor vai falar, não pare para brigar com quem vir Sambalat e Tobias, pode vir quem for, continua a obra que eu te mandei fazer, continua fazendo a obra que eu te ordenei, eu te mandei, aleluia. Irmãos, você percebeu que a notícia veio em qual mês? No mês de Quisleu, entre novembro e dezembro. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Que mês é esse de Nissan? Esse mês é entre março e abril. Se passaram 4 meses. 4 meses. Irmãos, o interessante é que 4 meses ele estava jejuando. 4 meses ele estava orando. Para quê, pastor? Que ele estava 4 meses em oração, 4 meses em jejum, para entrar na presença do rei. Irmãos, o Senhor está falando algo forte no nosso coração. Nós estamos entrando na presença do rei de qualquer maneira. Nós estamos entrando na mesa, na presença do rei, estamos batendo na mesa e falando, salva minha vida, cura minha família, abre a porta do emprego. Estamos chegando na mesa do rei, estamos mandando no rei. Nós estamos exigindo do rei, nós estamos colocando como se nós fôssemos o rei, e ele é o nosso mordomo, e o Senhor está falando, para entrar na minha presença, precisa descer.
Para entrar na minha presença precisa descer, desce na oração, desce no jejum, porque eu não farei nada enquanto eu não reconstruir o seu coração. Eu não vou reconstruir muro, eu preciso reconstruir o seu coração. Esta igreja, irmão, pela palavra do Senhor, o Senhor não vai fazer nada aqui enquanto o seu coração não estiver restaurado, enquanto o seu coração não estiver quebrantado, enquanto o seu coração não estiver grato ao Senhor. Gratidão não é chegar, abrir a boca e falar obrigado, não. Gratidão é na atitude, é honrar a Deus com seus atos, é viver o que você prega, é honrar o nome do Senhor. Aleluia. Aí o rei, quando ele entra na presença do rei, aí o rei pergunta para ele. Vai para o versículo 2. O rei pergunta. Então o rei respondeu: por quê? Está com o rosto triste? Se você está doente, isso tem de ser tristeza do coração? E ele então ficou com muito medo. Mas observe, irmão, eu quero trabalhar um pouquinho esse contexto. Quando o rei pergunta para você o que você precisa, o rei está perguntando hoje para você o que você precisa. Eu tenho para suprir o que você precisa. O que você precisa, irmão? Irmão, o que você está precisando hoje? O rei está perguntando para você o que você precisa. E antes de qualquer ação, irmão, Neemias orava. Antes de responder o rei, Neemias orava, aleluia. Antes de planejar, Neemias orava. A visão que teremos nesse ano de 2026 começa na oração, irmão. Começa orando, começa no secreto, aleluia. Irmãos, quando você começa no secreto, você não começa na força do seu braço, você começa na direção de Deus, aleluia. Visão sem oração, irmão, é ilusão. Oração sem visão é religiosidade, mas quando a oração ela se junta com uma visão, se torna reconstrução. Aleluia! Irmãos, a oração e o jejum, ela faz a gente acessar ambientes que por nós mesmos nós não acessaríamos. Você não tem força para chegar em Jerusalém e custear Jerusalém. Mas porque você ora, porque você jejuma, você vai chegar em Jerusalém com a provisão na mão, com a carta de liberação na sua mão. Você vai estar habilitado para fazer o que Deus te chamou para fazer. Pastor, por quê? Porque ele ora e jejuma. Ele ora e jejuma. Então, irmãos, entra no teu quarto, feche a porta, e o teu pai que está em secreto, ele te ouvirá. Aleluia, glória a Deus. Estamos debaixo de uma visão. Neemias, irmãos, decidiu: eu vou viver um novo desafio, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, aleluia. Irmãos, e para reconstruir algo novo é necessário desconstruir algumas coisas. Para construir algo novo é necessário, e a reconstrução muitas vezes ela é um processo complicado. É muito mais fácil, irmão, a gente construir do zero. Você derruba tudo e constrói do zero, sim ou não? Só que o Senhor está falando: nós vamos reconstruir. Sabe por que reconstruir? Porque a gente precisa preservar algumas coisas. O Senhor não quer destruir a igreja, o Brasil para Cristo. O Senhor só quer reformar ela. O Senhor quer manter a cor. O Senhor quer manter a essência. Mas tem coisa que está quebrado. Tem brecha que está dando acesso ao inimigo. O Senhor está falando: é um novo tempo, não de mudar tudo, mas da gente pegar o que é bom e manter o que é bom, preservar o que é bom, preservar a essência que é bom, mas a gente precisa reconstruir, a gente precisa levantar as muralhas, a gente precisa fazer diferente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora, abre para nós Neemias 2, versículo 4. Irmãos, vou liberar uma palavra para você e eu quero que você receba em 2026. Deus te dará maturidade e inteligência
para demolir coisas na sua vida, na sua família, que o Senhor não agrada. O Senhor está falando: eu preciso que você destrua aquilo que não presta, preserva a essência, mas eu quero que você reconstrua o meu altar que está quebrado. Aleluia. Nós estamos em 2026 e muitas pessoas falam assim: os tempos são maus, mas nós estamos vivendo esse tempo. O tempo, eu e você também faz parte dele, e muitas vezes nós preservamos coisas que o Senhor não agrada. O Senhor está falando: demula agora. Você vai demolir, é destruir, é tirar da sua vida. Limpa a casa, porque eu quero fazer algo novo, eu quero expandir o ambiente. Não, pastor, mas eu gosto tanto desse ambientezinho. Mas o Senhor falou: o meu plano não é você nesse ambiente. O meu plano é um plano muito maior. O meu plano expande outras pessoas. Eu quero que você alcance outros lugares. Eu quero que você vá aonde eu estou sentindo dor, aonde eu estou sentindo um cheiro de podridão. Eu quero que você expanda. Aleluia. O Senhor está falando: demula agora. O Senhor vai dar maturidade para você, inteligência, como você vai agir, mas você vai destruir, você vai demolir, porque o Senhor não quer construir tudo novo. O Senhor quer manter a essência dele. O verdadeiro evangelho, ele é genuíno, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Nós que nos acostumamos com algumas coisas, e o Senhor está falando: saia do costume, porque se você continuar desse jeito, eu não vou reconstruir muros. Antes de construir muros, o Senhor quer reconstruir o nosso coração. Aleluia. Neemias capítulo 2, versículo 4 diz assim: o rei me disse: o que você me pede agora? Presta atenção. O rei vira para ele ficou 4 meses orando, jejuando. Ele chega na frente do rei, triste. Aí o rei fala assim: o que você me pede agora? O que você quer que eu faça? Aí o que ele responde? Então, não, volta. Então orei ao Deus dos céus. É como se fosse assim: o rei está aqui. O rei pergunta: o que você quer que eu faça? Aí eu, como Neemias, viro para ele e falo assim: espera só um pouquinho, porque eu vou orar. Sabe por quê? Rei Artaxerxes, você é o Deus da terra, você manda aqui, você tem poder para fazer aqui, mas eu conheço um Deus que não manda só aqui, Ele manda em todos os lugares. Então antes de buscar a sua resposta, eu vou buscar a resposta do meu Pai, e o meu Pai que está em secreto, Ele me ajudará, porque a minha força não vai vir de você, a minha força vai vir dEle. Aleluia. Então ele pergunta: o que quer que eu faça? Ele fala: não, só um minutinho, espera só um pouco, Artaxerxes, eu vou orar. E ele começa a orar com Deus. E aí de repente no versículo 5 ele volta. E o que ele fala? E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, eu peço que, ó rei, me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Versículo 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Versículo 7. E ainda disse o rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Irmãos, observe esse último versículo, versículo 7. Ele chega no rei, o rei libera a ida dele: vou reconstruir. Que bênção, obrigado, rei. Mas ele pede mais para o rei: rei, se for do seu agrado, me dê cartas para passar, me dê cartas para avançar. Irmão, eu não sei se você já saiu do país de alguma maneira, mas quem sai do país, ele precisa de um passaporte. E esse passaporte é o que dá liberdade para você entrar e sair de um país.
O que esse homem está falando aqui para o rei é falar: me dê cartas, me dê um passaporte para que eu entre em seu nome. Eu vou passar sem ser lesado, eu vou passar sem ser acusado, eu vou passar sem ser atacado. São 1.500 quilômetros, irmãos, para atravessar as fronteiras não basta ter ousadia, não basta querer, precisa ser habilitado para passar por esses lugares. Eu quero dizer para você que tem muita gente que tem vontade, muita gente que tem ousadia, muita gente que às vezes acha que tem preparo, mas não basta ter preparo, ousadia, força, não basta ter um exército grande, não, precisa ter habilitação, e o Senhor está habilitando essa igreja para atravessar a fronteira no ano de 2026, o Senhor está falando: é ano de Neemias, e eu vou colocar habilitação na sua vida, eu vou colocar habilitação na sua família, você vai entrar e sair de lugares, porque eu estou abrindo a porta para você passar, aleluia. Irmãos, tome essa palavra, receba essa palavra, a habilitação na sua mão, para você romper com as barreiras. O diabo fala: aqui não entra, eu entro sim, Satanás, e vai dando espaço, porque eu vou reconstruir a minha vida, eu vou reconstruir a minha história, eu vou reconstruir a minha família. Irmãos, o meu casamento vai ser reconstruído. Sabe por quê? Porque Deus está me dando carta de habilitação para isso. Neemias não é ninguém, Neemias não é nada, Neemias é só um homem íntegro, mas ele não era profeta, ele não era levita, ele não era sacerdote, ele não é ninguém, ele é um improvável, mas o improvável com carta na mão, habilitado, o Senhor vai prover, aleluia. Deus está te habilitando, irmão. Quantos recebem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o versículo 8. Mas assim diz o Senhor, Ele está abrindo fronteira, irmão, está abrindo fronteira. Tem muita gente aqui que talvez nunca saiu do país, mas esse ano de 2026, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer você sair, o Senhor vai fazer você visitar lugar que você nunca foi, o Senhor vai te dar capacidade de você ir para lugar que nunca foi. Eu tenho um sonho de ir para Israel, um dia eu vou, o Senhor vai abrir essa porta. E nós, irmãos, eu estou falando algo para você que não é só espiritual, o Senhor vai fazer físico, o Senhor vai abrir porta para você, o Senhor vai abrir lugares para você, o Senhor vai abrir oportunidade para você, o Senhor vai abrir empresas para você, o Senhor fará você prosperar, não porque você é bom, mas porque você vai estar habilitado para entrar e sair, fazer o que o Senhor quer que você faça, aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 8 diz assim: e também, olha, o Neemias, ele não para. Neemias já tinha conseguido a liberação, Neemias já tinha conseguido a habilitação, mas Neemias continua. Aí ele fala: e também faz o seguinte, rei, dá uma carta para Asaf, o guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim, aleluia, glória a Deus. Irmãos, não é só cruzar a fronteira, não é só estar habilitado, autorizado a cruzar a fronteira, irmãos, é ir patrocinado. O Senhor vai patrocinar a sua ida, o Senhor vai patrocinar a sua habilitação, o Senhor vai patrocinar, irmãos, o Senhor está patrocinando esse projeto, porque o projeto não é meu, o projeto é do Senhor. Nós temos habilitação, nós vamos avançar, e esse ano vai ser rápido. Escuta o que eu estou falando, em 52 dias o Senhor fez, Neemias reconstruir aquela cidade. Ele fez sozinho? Não, ele fez com todo mundo. Todos entenderam o propósito, a palavra profética era para a nossa igreja. Irmão, você vai avançar, irmãos, Deus está te dando liberdade, irmãos, Deus está te autorizando, irmãos, Deus está colocando carta, habilitando você, e muito mais, o Senhor está patrocinando o que você está sonhando. O Senhor está patrocinando o que você está sonhando. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Mas não é só isso aí não, irmão. Em Neemias capítulo 2, versículo 9 e 10. O ano de 2026 também será um ano de oposições.
Neemias 2, 9 e 10 diz assim: então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, o Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Irmão, não se preocupa com o opositor, não. Escuta a palavra. Não se preocupa com gente que é opositor, com gente que não constrói nada. Gente que nunca construiu nada. Não preocupa com essas pessoas, não. Essas pessoas estão querendo te matar. Estão querendo te derrubar. Não preocupe com eles. Pastor, qual é o recado que eu posso dar aos inimigos da reconstrução? Qual é o recado? Aí Neemias capítulo 6, versículo 1 está nos dando a resposta. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Irmãos, eles estão querendo parar Neemias. Ele tinha reconstruído os muros, mas não tinha colocado os portais. E aí o que acontece? Irmão, só tem inimigo quem está reformando e reconstruindo. Quem está parado, não tem inimigo. Quem está parado, ele está num bem bom. Porque ele está no palácio, comendo na mesa do rei. Mas ele não tem um coração reconstruído, um coração restaurado. Ele só pensa nele. No povo não. Mas observa uma coisa. Versículo 2 e 3. Irmão, eu vou liberar uma palavra para você. Às vezes tem gente que ama a gente, mas também vai ter gente que é inimiga da gente. E por muitos anos eu quis ter só um amigo. Eu sempre quis ter paz com todos. Sabe aquele cara do centrão? Sempre quis. Só que o Senhor está falando algo para mim. Quem tem popularidade é artista. Eu sou profeta. Eu não sou artista, eu sou profeta. O inimigo vai se levantar. E eu tenho que ter preparado. Eu não posso dar ouvido. Que se levante, fala o que você quer, porque quem é usado por Satanás, derrama o que Satanás entrega e está cheio nele. Eu não, irmão, eu não posso dar ouvido a Satanás não, meu ouvido está numa obra, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Quem para ficar ouvindo Sambalate e Tobias não prospera, não cresce, não constrói, não reconstrói, aleluia. Então, irmãos, observa o texto. Sambalate e Gesem mandaram dizer: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei mensageiro e disse: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ei, não queira popularidade não, você é profeta. Você vai ter inimigo sim, Jesus tinha inimigo. Irmão, você vai ser perseguido por causa de Cristo, aleluia. E dá glória a Deus por isso, glória a Deus pela perseguição. Porque significa que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que é certo. Eu estou servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o diabo não quer me ver prosperar, não quer me ver reconstruir muro, não quer me ver reconstruir meu coração, o meu altar, o avivamento vai acontecer em 2026, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 2026 não é um ano de vale, não, aleluia. Ei, Sambalate e Tobias está chamando Neemias para descer, mas o Senhor falou: seu tempo de descer já passou. Foram 4 meses de jejum e oração na minha presença. Hoje eu vou fazer você subir para os montes. Hoje é na minha presença, é para cima, não é para baixo. Sambalate e Tobias está querendo trazer você para o vale, está querendo fazer você viver um dia mau, um dia angustiado, mas o Senhor está falando: sobe porque eu estou te puxando. Sobe porque eu estou te mandando. Sobe porque eu estou te habilitando para viver o que eu tenho para você, aleluia. Sobe, aleluia. 2026, irmão, não é ano de vale. 2026 é um ano de monte, aleluia. 2026 você não desce. 2026 você sobe, aleluia. É bênção, é vitória, é presença de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, por esta palavra. Versículo 15, Neemias versículo 15, 6:15.
Irmão, faz como Isaac. Sabe o que Isaac fez? Isaac desentulhou o poço. Aí vinha alguém e entulhava. Aí ele falou, pode ficar com esse aí. Sabe por quê? Porque a bênção não está no poço, a bênção está em mim. Aleluia, aleluia. Vão ter alguém para entulhar seus poços, mas entenda uma coisa, a bênção está em você. A bênção está em você. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15 diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Irmão, não tem como terminar em 52 dias, é impossível. É impossível construir uma muralha daquela. Se você entrar na internet, não tem como. Nós estamos falando da igreja, da Jerusalém antiga, é muito grande, mas o Senhor fez. Ele dividiu famílias, e esse ano nós vamos ministrar sobre essas construções, sobre essa restauração, e você vai ser muito edificado, aleluia, por estas palavras, eu tenho certeza, aleluia. Esse ano de 2026, Deus vai acelerar o que estava parado. Se tem coisa que está há 20 anos parado, o Senhor falou, eu vou fazer em 52 dias. Eu vou reconstruir em 52 dias. Tem coisa na sua vida que estava parado, é o altar, é aquele problema que está, é aquela situação, o Senhor vai resolver em 52 dias. Escuta o que eu estou falando, 2026 é tempo de reconstruir, mas para viver esse tempo de reconstrução, nós vamos nos humilhar, nós vamos lamentar, nós vamos chorar, nós vamos orar, nós vamos jejuar 4 meses da nossa vida. Nós vamos, esse ano é um ano diferente. Esse é um ano da restauração do nosso coração, do nosso altar, um ano do avivamento, um ano do acelerador de Deus na sua vida, um ano que Deus vai levar você a fazer coisas grandes. O Senhor não vai fazer coisas pequenas, tem uma grande obra, não é uma pequena obra, é uma grande, é uma macro obra que o Senhor vai fazer através da sua vida, e se você crê, você glorifica o nome do Senhor, aleluia. Abre para nós em Neemias capítulo 8, versículo 1 em diante. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, todos nós nos reunindo como um só povo, na praça, diante do portão das águas. E pediram a quem? A Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Ele leu desde o amanhecer até o meio-dia. Está atediado, irmão, com a palavra? A palavra é vida, a palavra é eficaz. Nós precisamos mudar, tem alguma coisa que está errado com o povo. Vamos começar a viver o real de Deus, vamos voltar a viver o altar de Deus. Esse ano é um ano de 2026 que nós vamos ter a Bíblia aberta. A Bíblia não vai estar fechada, a Bíblia vai estar aberta. Os nossos joelhos vão estar dobrados, não vai estar esticado. O nosso coração vai estar queimando em nome do Senhor Jesus. Esse ano é ano de Bíblia aberta, de joelho dobrado, aleluia, glória a Deus, e de um coração queimando pela palavra. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Desculpa, irmão. Tem muita gente que ele não quer descer para Jerusalém, ele não quer reconstruir, ele não quer intimidade, ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não quer sentir mais a presença de Deus. Mas eu estou falando, eu vou dobrar meu joelho, eu vou abrir a Bíblia, e meu coração eu quero que ele queima. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero Deus perto, eu não quero Deus longe. Tem gente que se contenta com Deus longe, mas quando chamar a sua senha ou a minha senha, fala assim, você pregou. Não, eu ia todo culto, mas não te conheço.
Eu não sei qual é seu cheiro, porque eu recebo adoração através da essência. Não é som, eu não ouço som, eu ouço essência, um cheiro suave. Eu preciso de adoração. Sabe quando eles queimavam no altar, o que subia? O sacrifício sobe como um cheiro. Você é o sacrifício vivo diante do altar, quando nós lemos em Romano. Só que o que o Senhor recebe não é a nota que sai da sua boca. O que o Senhor recebe é o que sai do seu coração. Pastor, mas eu não dou conta, pastor, eu tenho tédio, minha perna dói, minha coluna dói, eu estou com sono, estou querendo dormir. Irmão, então, me desculpa, mas você está perdendo seu tempo. Me perdoa pela palavra. Eu acho que eu nem podia pedir perdão pela palavra. Acho que eu estou pecando, mas que o Senhor me perdoa também. Porque a palavra é a verdade, e eu nunca vou me vender para te agradar. Eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. O que o texto está falando, onde eu parei? Olha lá, Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica na frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira como esse, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Versículo 6. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no lugar. Versículo 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, quando explicações, de maneira que o povo entendesse o que eles estavam lendo. Aleluia. Versículo 9. Neemias era governador. Um alguém improvável, copeiro, se tornou governador. Você não vai ver governador em Jerusalém, mas tem um aqui. O governador de Jerusalém. Deus vai colocar você em lugares para você governar. A sua família para você governar. Você não estava governando, mas o Senhor vai colocar você sobre ela. O Senhor vai fazer você voltar ao lugar de governo em nome de Jesus. E aí ele está falando de Esdras, sacerdote. Neemias, governador, Esdras, sacerdote. E os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vamos ler essa última parte, toda a igreja num só coral? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmãos, eu termino a minha mensagem que o Senhor deu. Depois da reconstrução do muro, veio a reconstrução espiritual. Reconstruiu o muro, e depois o povo se voltou à palavra, ouviu a palavra e chorou pela palavra. Restauração espiritual. Amém? Esse ano de 2026, o ano de Neemias para a nossa casa, haverá um ano de oração, um ano de jejum,
um ano de reconstrução familiar, um ano de restauração emocional, um ano de unidade para essa igreja, um ano de serviço para o Senhor, de servir o reino, de romper, de construir, de rompimento, de acelerar, o ano do acelerar de Deus, o ano do avivamento de Deus, aleluia, glória a Deus, um ano diferente nós vamos viver, aleluia, glória a Deus. Cadê o pessoal que está na escala da ceia? Por favor, venha à frente. Paulo César, abre para nós Neemias 2,18. Neemias 2,18. Você que está aqui na casa e não está na escala, olhe para o texto, por favor. O texto está dizendo assim, Neemias capítulo 2, versículo 18. E lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se preparam para fazer esta boa obra. Irmão, sabe quem respondeu? O povo respondeu a Neemias, porque Neemias falou o que o Senhor tinha feito. O que o povo falou então? Olha lá o que eles disseram. Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se preparam para fazer esta boa obra. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé. Nós vamos cear há poucos minutos, mas nós vamos fazer uma coisa profética aqui para você. Tudo é profético, porque nós não vemos, nós andamos pela fé, não pela vista. O Senhor vai fazer, amém, irmão? Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, mas eu quero que vocês, toda a igreja, fale essa parte. Vamos nos preparar e começar a reconstrução, amém? Vocês falam e eu vou falar o restante, mas eu quero que vocês falam muito forte. Ah, sabe quando o seu time ganhou, o Flamengo ganhou, Thiago? Você gritou, eu sei que você gritou, então grita agora, talvez mais intenso agora. Eu não sei se você já gritou por alguma coisa, quando você ficou muito feliz, mas o Senhor está profeticamente direcionando essa igreja para um novo tempo. Então eu vou contar até 3 e vocês vão começar no vamos nos preparar, amém? Amém? 1, 2, 3 e vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então, irmãos, se preparam para fazer essa grande obra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.